Hoje é dia 22 de junho, domingo. Esse é o dia que o Senhor nos preparou para começarmos mais uma semana olhando o livro de Provérbios, hoje lendo o capítulo 22. O versículo proposto aqui é o versículo 6. É um versículo muito conhecido, geralmente é um texto que a gente usa muito na apresentação de bebês, onde eles estão ali sendo apresentados diante da igreja e sendo consagrados ao Senhor. Diz assim Provérbios 22, 6. Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Diz assim, então, numa outra versão, eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esse texto é um texto muito conhecido e fala sobre instruir o menino no caminho em que deve andar. E não é só o menino, é a menina, a criança. Este é um dos provérbios mais conhecidos e citados quando o assunto é criação de filhos. Ele carrega aqui uma orientação muito prática e muito espiritual. Instruir o menino no caminho que deve andar. Esse verbo instruir, que você deve ensinar, vai além de ensinar regras. Ele implica em ensinar com amor, ensinar pelo exemplo, ensinar pela constância, desde cedo, o caminho certo, o caminho da moral, o caminho espiritual, que é o caminho do temor ao Senhor. É o que diz lá em Provérbios 1,7. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso mostra o poder duradouro da educação fundamentada em princípios divinos. Ainda que a pessoa ela enfrente desafios, desvios temporários, as sementes plantadas na infância têm grande poder de florescer mais tarde na vida dessa pessoa. Esse versículo não é uma fórmula mágica ou uma garantia absoluta, mas é um princípio. A boa formação espiritual e moral na infância tem um impacto profundo, duradouro na vida de uma pessoa. Como pais, como líderes, como influenciadores, nós temos a grande responsabilidade, o grande privilégio de formar corações e mentes para Deus, através das crianças. A infância é um terreno fértil, onde as verdades de Deus devem ser semeadas com paciência, com oração e pelo exemplo, principalmente pelo exemplo. Não se trata de ensinar comportamentos, mas de mostrar o caráter de Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que nós fazemos. Quando uma criança vê em nós amor, fé, perdão, respeito, reverência no lar, ela está sendo guiada no caminho que deve andar. Mesmo que os frutos pareçam distantes, não desista de ensinar o bem. Não desista de ensinar os princípios de Deus aos seus filhos. A promessa de Deus é que essas sementes da fé permanecem vivas, podem florescer mesmo com o passar dos anos. Pergunte-se: eu tenho sido um exemplo vivo no caminho de Deus para as crianças na minha vida? Quais valores eu estou transmitindo com as minhas palavras, com as minhas atitudes? Como eu posso ser mais intencional na formação espiritual dos meus filhos, das crianças? Lembre-se, ensinar no caminho é mais do que falar, é caminhar junto. E hoje, domingo, é um grande dia. O dia que você pode trazer o seu filho para uma igreja local, onde ele vai receber essa instrução. Mas não é só na igreja, em casa também. Nós vamos ter um tempo para ler a Bíblia juntos, para orar juntos. Que a nossa oração nesse domingo seja: Senhor, dá-me sabedoria, paciência, amor para instruir os que estão sobre o meu cuidado no teu caminho. Que eu seja, como pai, influenciador, responsável, que eu seja um exemplo de fé, de bondade, de temor do Senhor. Ó Deus, que as sementes plantadas hoje no coração dos nossos filhos dê frutos que permaneçam por toda a vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Inscreva-se no canal. Um domingo abençoado.